Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Lucy, 2015. Antes de minha mãe falecer, há 5 anos, ela deu 3 presentes para mim e minhas irmãs. Na varanda da casa da minha irmã Mary está o presente dela, a cadeira de balanço feita de madeira, pois nossa mãe vivia preocupada com o fato de sua mente estar sempre acelerada. Mary era a filha do meio e sempre tinha a sensação de que estava deixando de fazer algo, o que muitas vezes a deixava em um limbo. Se você não parar de pensar demais nas coisas, sua cabeça vai ficar sobrecarregada, minha filha. Tudo bem se você desacelerar de vez em quando, nossa mãe dizia. A cadeira de balanço era um lembrete para Mary não correr tanto, aproveitar mais a vida e não deixar que ela passasse sem ser vivida. Nossa irmã mais velha, Lyric, ganhou uma caixinha de música com uma bailarina. Quando éramos crianças, ela sonhava em ser dançarina, mas à medida que os anos foram passando, ela desistiu desse sonho. Nossa mãe sempre foi um espírito livre, e Lyric começou a se ressentir da ideia de escolher uma carreira com base em suas paixões. Mamãe vivia da forma mais apaixonada possível, e às vezes, isso significava não saber se teríamos comida no jantar. Quando ela não conseguia pagar o aluguel, empacotávamos nossas coisas e íamos para a nossa próxima aventura. Ela e Lyric brigavam o tempo todo. Eu achava que minha irmã se sentia responsável por nós, como se precisasse assumir o papel de mãe da própria mãe. Mary e eu éramos jovens e livres, adorávamos aventuras. Mas Lyric não. Ela odiava não ter um lugar seguro, um lar, odiava o fato de nossa mãe não ter uma vida estruturada. A liberdade dela era sua prisão, e Lyric detestava isso. Assim que pôde, ela nos deixou e se tornou uma advogada de sucesso. Eu nunca soube o que aconteceu com a caixinha de música, mas eu tinha esperanças de que ela ainda guardasse. Dance sempre, Lyric, minha mãe dizia. Dance sempre. O presente que ela me deixou foi seu coração. Era uma pequena joia que ela usava no pescoço desde adolescente, e eu me senti honrada por recebê-la. É o coração da nossa família, ela disse. De um espírito livre para outro, para que você nunca se esqueça de amar intensamente, minha Lucille. Preciso que você mantenha a nossa família unida e esteja sempre ao lado de suas irmãs nos momentos difíceis, está bem? Você será o porto seguro delas. Sei que será assim, porque o amor que existe dentro de você já é intenso demais. Mesmo as almas mais sombrias conseguem se iluminar com o seu sorriso. Você protegerá essa família, Lucy, tenho certeza disso, e é por essa razão que não tenho medo de dizer adeus. O cordão não saiu do meu pescoço desde que ela faleceu, e naquela tarde de verão eu o segurava com firmeza ao olhar fixamente para a cadeira de balanço da Mary. Ela havia ficado muito abalada com a morte da nossa mãe, e tudo o que havia aprendido sobre espiritualidade e liberdade parecia não fazer mais sentido. Ela era tão jovem, disse Mary no dia que mamãe morreu. Minha irmã acreditava que todo mundo deveria viver para sempre. Não é justo, gritou ela. Eu tinha apenas 18 anos, e Mary 20. Na época parecia que o sol havia sido roubado de nós, e não tínhamos ideia de como seguiríamos em frente. Maktub, sussurrei, abraçando-a bem forte. A palavra estava tatuada em nossos pulsos, e significa está escrito. Tudo na vida acontecia por uma razão, exatamente como tinha que ser, não importava o quanto fosse doloroso. Algumas histórias de amor estavam destinadas a durar para sempre, outras apenas um verão. O que Mary havia esquecido era que a história de amor entre uma mãe e uma filha dura para sempre, atravessa todas as estações. A morte não podia mudar aquele tipo de amor, mas, depois que a nossa mãe faleceu, Mary abandonou sua natureza livre, conheceu um cara e se estabeleceu em Valvatosa, Wisconsin, tudo em nome do amor. Amor. O sentimento que fazia as pessoas flutuarem e se estatelarem no chão. O sentimento que iluminava as pessoas e incendiava seus corações. O começo e o fim de cada jornada. Quando fui morar com Mary e com o marido dela, Parker, eu sabia que não seria algo permanente.
No entanto, isso não impediu que eu me sentisse completamente arrasada quando o vi saindo de casa naquela tarde. O ar do fim do verão era cortante, o frio do outono já espiava em meio às sombras. Parker não tinha me visto atrás dele, estava muito ocupado jogando algumas malas em seu sedã cinza. Em seus lábios contraídos havia 2 palitos de dente, e ele usava um lenço dobrado no bolso esquerdo do terno azul marinho feito sob medida com caimento perfeito. Quando ele morresse, com certeza ia querer ser enterrado com todos os seus lenços de bolso. Ele tinha essa estranha obsessão, assim como a coleção de meias. Eu nunca tinha visto alguém passar a ferro tantos lenços e meias antes de conhecer Parker Lee. Ele me disse que isso era algo normal, mas sua definição de normalidade divergia da minha. Por exemplo, comer pizza 5 dias na semana era normal para mim, enquanto Parker afirmava ser uma ingestão desnecessária de carboidratos. Isso deveria ter sido um grande sinal de alerta quando o conheci. Foram muitos durante aquele tempo. Um homem que não gostava de pizza, de tacos ou de usar pijama nas tardes de domingo não deveria ter cruzado o meu caminho. Ele se inclinou em direção ao porta-malas e começou a reorganizar a bagagem, tentando abrir espaço. "O que você está fazendo?" perguntei. Minha voz o assustou, e ele teve um sobressalto, batendo com a cabeça na tampa do porta-malas. "Merda!" Parker ergueu a cabeça e massageou a nuca. "Meu Deus, Lucy! Não vi você aí!" Ele passou as mãos pelo cabelo loiro escuro antes de enfiá-las nos bolsos da calça. "Pensei que estivesse no trabalho." "O pai dos meninos chegou em casa mais cedo", respondi, me referindo ao meu emprego de babá, enquanto observava o porta-malas do carro. "Você vai viajar a trabalho, tem algum congresso?" "Deveria ter me ligado. Eu teria voltado para casa." "Isso quer dizer que você não vai receber o pagamento de hoje?" interrompeu ele, ignorando a pergunta. "Como você vai ajudar com as despesas? Por que não pegou mais turnos no café?" O suor escorria pela testa dele, o sol de verão castigando nossa pele. "Pedi demissão do café há semanas, Parker. Não ganhava muito e pensei que, como você trabalha fora, eu seria mais útil ficando em casa." "Caramba, Lucy! Isso é tão típico de você. Como pôde ser tão irresponsável? Especialmente com tudo o que está acontecendo?" Ele começou a andar de um lado para o outro, retorcendo as mãos com raiva, resmungando e praguejando, deixando-me ainda mais confusa. "O que está acontecendo?" Dei um passo na direção dele. "Aonde você está indo, Parker?" Ele parou e seus olhos se tornaram pesados. Alguma coisa mudou dentro dele. A irritação havia se transformado em remorso. "Sinto muito." "Sente muito?" Meu coração ficou apertado. "Por que está falando isso?" Eu não sabia o porquê, mas um buraco se abriu no meu peito, e uma avalanche de emoções tomou conta de mim. Eu já previ a desgraça que viria com suas próximas palavras. "Não posso mais continuar com isso, Lucy. Simplesmente não posso." O modo como ele pronunciou aquelas palavras me provocou um arrepio. Ele falava como se estivesse se sentindo culpado, mas as malas no carro demonstravam que mesmo assim ele estava decidido. Na cabeça de Parker, ele já tinha ido embora havia muito tempo. "Ela está melhorando", falei, com a voz embargada pelo medo e pela inquietação. "É demais para mim. Não posso." "Ela está." Ele suspirou e massageou as têmporas com as palmas das mãos. "Não posso ficar aqui e vê-la morrer. Então fique e a veja viver." "Não consigo dormir. Não como nada há dias. Meu chefe está pegando no meu pé porque meu rendimento no trabalho está caindo, e não posso perder esse emprego, principalmente por causa das despesas médicas. Trabalhei muito para ter o que tenho hoje e não posso correr o risco de perder tudo por causa disso. Não posso me sacrificar mais. Estou cansado, Lucy. Estou cansado, Lucy." Como ele tinha coragem de dizer aquilo? Como ele tinha coragem de reclamar que estava cansado? Como se fosse ele que estivesse em meio à maior luta de sua vida. "Todos nós estamos cansados, Parker. Todos nós estamos tentando lidar com a situação. Vim morar com vocês para cuidar dela, para facilitar as coisas para você. E agora você simplesmente está desistindo dela? Do seu casamento?" Ele não disse nada. Meu coração ficou devastado. "Ela sabe? Você contou a ela que está indo embora?" "Não." Ele balançou a cabeça, envergonhado. "Ela não sabe. Achei que seria mais fácil assim. Não quero que ela se preocupe." Bofei, chocada com as mentiras de Parker e espantada com o fato de ele acreditar nelas. "Sinto muito. Deixei um dinheiro na mesinha do hall. Vou ligar para você para saber se ela está bem, se tem todo o conforto de que precisa. Posso até transferir mais dinheiro se for necessário." "Não quero seu dinheiro", falei, com a voz nem um pouco comovida pela expressão de dor no rosto de Parker. "Não precisamos de nada que venha de você.
Ele abriu a boca para falar, mas a fechou rapidamente, incapaz de dizer qualquer coisa que pudesse amenizar a situação. Observei cada passo que ele dava em direção à porta do carro e o chamei. Parker parou sem se virar para mim, mas eu sabia que ele estava prestando bastante atenção em minhas palavras. Se você abandonar a minha irmã nesse momento, não precisa mais voltar. Não precisa ligar quando estiver bêbado ou triste e quiser notícias. Quando ela vencer esse câncer, e ela vai vencer, não tente voltar e fingir que a ama. Estamos entendidos? Sim. Foi a mesma resposta que ele deu quando prometeu a Mari que a amaria na saúde e na doença. Aquela mesma palavra agora estava repleta de sofrimento, envolta em mentiras sujas. Ele entrou no carro e acelerou. Fiquei em frente à porta da garagem por alguns instantes, sem saber como entrar em casa e contar para minha irmã que o marido dela a havia abandonado no meio da tempestade. Meu coração se despedaçou novamente. Eu estava arrasada pela minha irmã, uma inocente em um mundo repleto de crueldade. Ela tinha desistido de sua natureza livre para viver uma vida mais estruturada, e os dois mundos tinham dado as costas para ela. Respirei fundo e segurei o pingente em forma de coração. Maktub. Em vez de fugir, como Parker havia feito, entrei para ver Mari. Ela estava deitada na cama, descansando. Sorri para ela que sorriu para mim também. Ela estava tão magrinha. Seu corpo lutava dia após dia contra o fim. Uma echarpe envolvia sua cabeça, e os longos cabelos castanhos, agora, eram apenas uma lembrança. Às vezes, quando se olhava no espelho, ela ficava triste com isso, mas Mari não via o mesmo que eu. Ela era linda, ainda que estivesse doente. Seu verdadeiro brilho não podia ser roubado pelas mudanças em seu corpo, porque a beleza dela vinha da alma, onde somente luz e bondade residiam. Ela ficaria bem, eu sabia que sim, porque era uma guerreira. Cabelos cresciam de novo, ossos recuperavam a força, e o coração da minha irmã ainda estava batendo, o que era motivo suficiente para celebrar cada dia. Oi, florzinha, sussurrei, indo até a cama. Deitei-me ao lado dela, e Mari se virou para mim. Mesmo debilitada, ela conseguia sorrir todos os dias. Oi, docinho. Preciso te contar uma coisa. Ela fechou os olhos. Ele foi embora. Você sabia? Vi quando ele arrumou as malas. Ele achou que eu estivesse dormindo. As lágrimas escorreram pelos cantos dos olhos ainda fechados de Mari. Por um tempo ficamos apenas deitadas ali. A tristeza da minha irmã também trouxe lágrimas aos meus olhos, e as lágrimas que ela derramava também expressavam a minha tristeza. Você acha que ele vai sentir a minha falta quando eu morrer? Perguntou Mari. Toda vez que ela falava em morte, eu queria xingar o universo por estar fazendo mal à minha melhor amiga, à minha família. Não diga isso. Mas você acha que ele vai sentir minha falta? Ela abriu os olhos e se aproximou de mim, segurando minhas mãos. Lembra quando éramos crianças, e eu tive aquele sonho horrível com a mamãe morrendo? Passei o dia todo chorando, e depois ela teve uma conversa sobre morte com a gente? Sobre como a morte não é o fim da jornada. Sim, ela nos disse que a veríamos por toda parte, nos raios de sol, nas sombras, nas flores e na chuva. Que a morte não acaba com a gente, apenas nos desperta para algo maior. Você a vê? Sussurrou ela. Sim, em tudo. Em absolutamente tudo. Um soluço escapou dos lábios de Mari quando ela concordou comigo. Eu também. Mas eu a vejo, principalmente em você. Aquilo foi a coisa mais especial que alguém já tinha me dito. Eu sentia a falta da minha mãe todos os segundos, todos os dias, e ouvir Mari dizer que havia em mim significou mais do que ela poderia ter imaginado. Eu a abracei. Ele vai sentir sua falta. Ele vai sentir sua falta enquanto você estiver viva e saudável e também quando você partir. Ele vai sentir sua falta amanhã e quando você se tornar a brisa que toca o ombro dele. O mundo vai sentir sua falta, Mari, embora você ainda vá viver por muitos anos. Assim que você melhorar, vamos abrir nossa floricultura, está bem? A gente vai conseguir. Minha irmã e eu sempre fomos apaixonadas pela natureza. Sempre sonhamos em abrir uma floricultura e por isso frequentamos a Milwaukee School of Flower Design. Nós também nos formamos em administração de empresas, para que soubéssemos como tocar o projeto. Se não fosse o câncer, já teríamos aberto a nossa loja. Então, assim que a doença fosse derrotada, eu planejava fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para tornar esse sonho realidade. Certo, Mari? Vamos fazer isso, insisti, na esperança de soar mais convincente e dar a ela um pouco de conforto. Certo, respondeu ela, mas a voz demonstrava incerteza. Os grandes olhos castanhos, os mesmos olhos de nossa mãe, transbordavam sofrimento. Pode pegar o pote de vidro? E a bolsinha de moedas? Suspirei, mas concordei.
Corri até a sala, onde havíamos deixado o pote de vidro e a bolsinha de moedas na noite anterior. O pote de vidro, quase cheio, estava envolto por uma fita preta e rosa. Tínhamos começado a enchê-lo quando Mary foi diagnosticada com câncer, havia 7 meses. Na lateral estava escrito PN, que significava pensamentos negativos. Toda vez que uma de nós tinha um pensamento ruim, colocávamos uma moeda no pote. Cada pensamento negativo nos guiava para um ótimo destino, Europa. Assim que Mary estivesse melhor, usaríamos o dinheiro para fazer um mochilão pela Europa, um sonho que sempre nos esforçamos para realizar. A cada pensamento negativo, as moedas nos lembravam de que haveria um futuro melhor. Já tínhamos 8 potes de vidro cheios até a boca. Sentei de novo na cama, e ela se ergueu um pouco para pegar a bolsinha de moedas. Docinho, sussurrou ela. Sim, florzinha? As lágrimas tornaram-se mais abundantes, seu corpo frágil tomado pela emoção. Vamos precisar de mais trocados. Mary colocou todas as moedinhas no pote e quando terminou, eu a abracei. Ela chorava copiosamente. Os dois haviam sido casados e felizes por 5 anos, mas 7 meses de doença foram o suficiente para que Parker fosse embora, deixando minha pobre irmã com o coração partido. Asterisco, asterisco, asterisco. Lucy? Ouvi, sentada na varanda na frente da casa. Fiquei ali na cadeira de balanço por pelo menos 1 hora, enquanto Mary descansava, esforçando-me para entender como tudo aquilo pôde ter sido obra do destino. Quando ergui os olhos para ver quem me chamava, deparei-me com Richard, meu namorado, vindo apressado na minha direção. Ele desceu da bicicleta e a apoiou na cerca da varanda. O que houve? Recebi sua mensagem. Como sempre, a camisa dele estava coberta de manchas de tinta, uma consequência de ser um artista. Desculpe por não atender as ligações. Deixei o telefone no silencioso enquanto afogava as mágoas por ter sido rejeitado de novo por outra galeria de arte. Ele veio até mim e me deu um beijo na testa. O que houve? Perguntou novamente. Parker foi embora. Foram necessárias apenas 3 palavras para Richard ficar de queixo caído. Contei tudo a ele, e quanto mais eu falava, mais ele ficava boquiaberto. Está falando sério? Mary está bem? Fiz que não com a cabeça. É claro que ela não estava bem. Nós deveríamos entrar, sugeriu Richard, estendendo-me a mão, mas recusei. Tenho que ligar para Lyric. Estou tentando há horas, mas ela não atende. Vou continuar tentando mais um pouco. Você poderia ver como a Mary está e se ela precisa de alguma coisa? É claro. Levei minha mão ao rosto dele e limpei um pouco da tinta amarela que estava na sua bochecha antes de me inclinar para beijá-lo. Sinto muito pela galeria. Richard deu um sorriso torto e fez um gesto de desdém. Está tudo bem. Desde que você não se incomode com o fato de namorar um merda que não é bom o suficiente para que suas obras sejam expostas, não me importo. Nós namorávamos há 3 anos, e eu não conseguia me imaginar com mais ninguém além de Richard. Eu simplesmente não entendia como o mundo ainda não tinha dado a ele uma chance de brilhar, pois ele merecia o sucesso. No entanto, até que esse dia chegasse, eu ficaria ao seu lado e seria sua maior incentivadora. Assim que ele entrou, disquei o número de Lyric mais uma vez. Alô? Lyric, até que enfim. Suspirei, ajeitando-me na cadeira ao ouvir a voz da minha irmã pela primeira vez em muito tempo. Estou tentando falar com você o dia todo. Bem, nem todo mundo pode ser uma babá quase perfeita e trabalhar meio expediente num café, Lucy, disse ela, o sarcasmo evidente em sua voz. Na verdade, estou só como babá no momento. Pedi demissão do café. Que surpresa! Bem, você precisa de alguma coisa, ou só estava entediada e decidiu me ligar um monte de vezes? Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava comigo na maior parte do tempo, um tom de completa decepção pela minha existência. Lyric passou a tolerar as peculiaridades de Mary, principalmente depois que ela e Parker se acertaram. Afinal de contas, foi ela quem os apresentou. Mas comigo a situação era completamente diferente. Por diversas vezes, cheguei a pensar que talvez ela me odiasse porque eu a fazia lembrar da nossa mãe. Conforme o tempo foi passando, percebi que ela me odiava simplesmente por eu ser eu mesma. Sim, não. É sobre a Mary. Ela está bem? Perguntou Lyric, a voz repleta de falsa preocupação. Eu podia ouvi-la digitando algo no computador, trabalhando até tarde. Ela não. Morreu? Bofei. Não. Mas Parker foi embora hoje. Foi embora? Como assim? Simplesmente arrumou as malas, disse que não conseguia mais vê-la morrendo dia após dia e foi embora. Ele a abandonou. Meu Deus! Isso é loucura. Pois é, também acho. Por um longo momento, ouvi apenas o som de Lyric digitando antes que ela voltasse a falar.
Bom, você fez alguma coisa para irritá-lo? Parei de me balançar na cadeira. Como é? Qual é, Lucy? Tenho certeza de que você não tem sido a pessoa mais fácil de se conviver desde que se mudou para ajudar a Mary. É muito difícil lidar com você. De alguma maneira, ela conseguiu fazer o que sempre fazia quando eu estava envolvida em qualquer situação. Me colocava como a vilã da história. Ela me culpava por Parker ser um covarde e abandonar a mulher. Engoli em seco e ignorei o comentário. Só queria que você soubesse, mais nada. Parker está bem? O quê? Acho que o que você quis dizer foi Mary está bem. E não, ela não está nada bem. Está lutando contra um câncer, o marido a abandonou, e ela não tem um centavo, muito menos forças para seguir em frente. Ah, então é isso, murmurou Lyric. É isso que? Você me ligou para pedir dinheiro. De quanto precisa? Meu estômago se revirou quando ouvi aquilo, e senti um gosto amargo na boca. Ela realmente achava que eu tinha ligado para pedir dinheiro? Eu te liguei porque a sua irmã está sofrendo e se sentindo sozinha. Pensei que talvez você quisesse vê-la, quisesse saber se ela vai ficar bem. Não quero seu dinheiro, Lyric. Quero que você comece a agir como uma irmã de verdade. Outro momento de silêncio enquanto ela digitava. Olha, estou atolada de trabalho. Tenho muitos casos para resolver aqui no escritório e não posso abandoná-los agora. Não terei como visitá-la até a semana que vem ou a próxima. Lyric morava no centro da cidade, um percurso de apenas 20 minutos de carro, mas, mesmo assim, nossa casa ficava muito longe para ela. Deixa pra lá, tá bom? Só finja que nunca liguei. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas, chocada com a frieza de alguém que eu, um dia, admirei. O DNA me dizia que ela era minha irmã, mas suas palavras me faziam acreditar que éramos completas estranhas. Pare com isso, Lucy. Pare com esse discurso passivo-agressivo. Vou mandar um cheque pelo correio amanhã, está bem? Não precisa, sério. Não precisamos do seu dinheiro nem do seu apoio. Nem sei por que te liguei. Foi fraqueza minha. Tchau, Lyric. Boa sorte com os seus casos. Ok, tudo bem. E Lucy? O quê? Talvez seja melhor você voltar a trabalhar no café o mais rápido possível. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de algum tempo, eu me levantei da cadeira de balanço e fui até o quarto de hóspedes, o qual eu ocupava temporariamente. Encostei a porta, segurei o pingente e fechei os olhos. Ar acima de mim, terra abaixo de mim, fogo dentro de mim, água ao meu redor. Respirei profundamente algumas vezes e continuei repetindo as palavras que minha mãe havia me ensinado. Toda vez que ela se sentia sem chão, repetia o mesmo mantra na tentativa de encontrar sua força interior. Apesar de repetir as palavras, eu me sentia um fracasso. Meus ombros desabaram, e quando comecei a conversar com a única mulher que realmente havia me compreendido, chorei. Mãe, estou com medo e odeio isso. Odeio me sentir assim, porque isso significa que de alguma maneira, estou pensando da mesma forma que Parker. Uma parte de mim sente que ela não vai sobreviver, e me sinto apavorada todos os dias por causa disso. Era muito doloroso ver minha melhor amiga desmoronar, mesmo sabendo que a morte seria apenas o próximo capítulo em sua bela biografia. Isso não facilitava as coisas. No fundo, eu sabia que cada abraço poderia ser o último, que cada palavra poderia ser um adeus. Eu me sinto culpada porque a cada pensamento positivo, tenho 5 pensamentos negativos. Tenho 15 potes de vidro cheios de moedas escondidos no meu armário, e Mary nem faz ideia de que eles existem. Estou cansada, mãe. Estou exausta e me sinto culpada por fraquejar. Tenho que ser forte, porque ela não precisa de ninguém se desesperando perto dela. Sei que você nos ensinou a não odiar ninguém, mas eu simplesmente odeio o Parker. Deus queira que esses não sejam os últimos dias da vida da Mary, mas se forem, ele os tornou ainda piores, e eu odeio isso. Os últimos dias dela não deveriam ser preenchidos com as lembranças do abandono do marido. Não era justo que Parker pudesse arrumar as malas e fugir para uma vida nova sem a minha irmã. Talvez ele encontrasse o amor de novo algum dia, mas e Mary? Ele seria o amor da vida dela, e isso me doía mais do que ela podia imaginar. Eu a conhecia como a palma da mão, sabia como seu coração era generoso. O sofrimento nela era 10 vezes mais intenso do que na maioria das pessoas. Ela vivia sempre com o coração aberto, e isso permitia que todo mundo ouvisse suas lindas batidas, mesmo aqueles que não mereciam. Ela torcia para que todos gostassem do som, pois sempre queria se sentir amada, e eu odiava Parker por fazê-la se sentir um fracasso. Ela morreria com a sensação de que, de alguma forma, havia falhado no casamento, tudo em nome do amor. Amor, o sentimento que fazia as pessoas flutuarem e se estatelarem no chão. O sentimento que iluminava as pessoas e incendiava seus corações.
o começo e o fim de cada jornada. À medida que os dias, meses e anos passaram, Mary e eu tínhamos cada vez menos notícias de Parker e Lyric. Os telefonemas motivados por pena foram se tornando menos frequentes, e os cheques motivados pela culpa pararam de chegar. Quando vieram os papéis do divórcio, Mary chorou por semanas. Eu me mantive forte diante de todos, mas chorava por seu coração quando estava sozinha. Não era justo como o mundo tinha acabado com sua saúde e ainda havia tido a audácia de partir seu coração. A cada inspiração, ela amaldiçoava o próprio corpo por tê-la traído e arruinado sua vida. A cada expiração, ela rezava para que o marido voltasse para casa. Nunca contei isso a Mary, mas, a cada inspiração, eu rezava para que ela se curasse, e a cada expiração, torcia para que o marido dela nunca mais aparecesse. Capítulo 1. Graham, 2017. Há 2 dias comprei flores para uma pessoa que não era a minha esposa. Desde que fiz isso, não saí do meu escritório. Havia papéis espalhados por todos os lados, bloquinhos, post-its, folhas amassadas com rabiscos sem sentido e palavras riscadas. Sobre a mesa, 5 garrafas de uísque e uma caixa de charutos fechada. Meus olhos ardiam de exaustão, mas eu não conseguia fechá-los. Encarava fixamente a tela do computador, digitando palavras que eu deletaria mais tarde. Nunca comprei flores para minha esposa. Nunca dei chocolates no dia dos namorados, achava que bichinhos de pelúcia eram ridículos e não fazia ideia de qual era sua cor preferida. Ela também não fazia ideia de qual era a minha, mas eu sabia quais eram suas visões políticas. Conhecia o seu ponto de vista sobre o aquecimento global, enquanto ela sabia o que eu pensava sobre religião, e nós 2 tínhamos a mesma opinião sobre ter filhos. Não os queríamos. Eram nessas coisas que nós mais combinávamos, era isso que nos unia. Nós 2 éramos muito focados na carreira e tínhamos pouco tempo um para o outro, que dirá para uma família. Eu não era romântico, e Jane não se importava porque também não era. Não andávamos de mãos dadas nem trocávamos beijos em público. Não gostávamos dessas demonstrações de afeto, nem mesmo nas redes sociais, mas isso não queria dizer que nosso amor não era real, gostávamos um do outro do nosso jeito. Éramos um casal guiado pela lógica, que compreendia o que era estar apaixonado e comprometido um com o outro, apesar de nunca termos mergulhado nos aspectos românticos de um relacionamento. Nosso amor era regido pelo respeito mútuo, tinha estrutura. Cada grande decisão que tomávamos era sempre muito bem pensada e frequentemente envolvia diagramas e gráficos. No dia em que a pedi em casamento, fizemos 15 planilhas e fluxogramas para ter certeza de que estávamos tomando a decisão correta. Romântico? Talvez não. Racional? Com certeza. Por isso sua recente interrupção era preocupante. Ela nunca me interrompia quando eu estava trabalhando, e fazer isso justo quando eu estava com o prazo apertado era bem esquisito. Eu ainda precisava escrever 95.000 palavras. Isso tudo em cerca de 2 semanas, antes que o manuscrito fosse para o editor. Isso era o equivalente a uma média de 6.786 palavras por dia. Eu passaria as próximas 2 semanas em frente ao computador, mal tendo tempo de sair para pegar um ar. Meus dedos eram ágeis e digitavam sem parar, o mais rápido que podiam. As olheiras revelavam a exaustão, e minhas costas doíam por não me levantar da cadeira havia horas. Mesmo assim, quando estava em frente ao computador, com os dedos frenéticos e os olhos como os de um zumbi, eu me sentia mais eu mesmo do que em qualquer outro momento da vida. Graham, disse Jane, tirando-me do meu mundo de terror e me trazendo para o dela. Precisamos ir. Ela estava parada na porta do escritório. O cabelo estava cacheado, o que era inusitado, porque ela sempre fazia escova nele. Todos os dias, ela acordava horas antes de mim para domar a vasta cabeleira loira. Eu podia contar nos dedos as vezes que a tinha visto com os cachos naturais. Além do cabelo rebelde, a maquiagem estava borrada, resultado da noite anterior. Só vi minha esposa chorar 2 vezes, a primeira há 7 meses, quando descobriu que estava grávida, e a segunda, há 4 dias, quando as más notícias chegaram. Você não deveria ter feito escova no cabelo? Não vou fazer escova hoje. Mas você sempre faz. Não faço nada no cabelo há 4 dias. Ela franziu o senho, mas não fiz nenhum comentário. Não queria ter que lidar com as emoções dela essa tarde. Nos últimos 4 dias ela estava um caco, o oposto da mulher com quem me casei, e eu não era a melhor pessoa para lidar com as emoções dos outros. Jane precisava de se recompor. Voltei a encarar a tela do computador, e meus dedos começaram a se mover rapidamente de novo. Graham, resmungou ela, aproximando-se de mim com aquele barrigão, temos que ir agora. Preciso terminar o manuscrito. Você está escrevendo sem parar há 4 dias.
Tem ido dormir quase às 3 da manhã e já está de pé às 6. Você precisa descansar. E não podemos chegar atrasados. Pigarreei e continuei digitando. Decidi que não vou a esse compromisso idiota. Sinto muito, Jane. Com o canto dos olhos, vi que ela ficou boquiaberta. Compromisso idiota? Graham, é o velório do seu pai. Você fala como se isso significasse alguma coisa para mim. Mas significa. Não me diga o que importa ou não para mim. É ridículo. Você está cansado. Lá vem ela de novo, dizendo como eu deveria me sentir. Vou dormir quando tiver 80 anos ou quando estiver na mesma situação do meu pai. Tenho certeza de que ele vai dormir bem essa noite. Ela se retraiu. Não me importei. Você andou bebendo? Perguntou Jane, preocupada. Quando foi que você me viu beber em todos esses anos que estamos juntos? Ela observou as garrafas ao meu redor e soltou um leve suspiro. Eu sei, me desculpe. É que, você colocou mais garrafas em cima da mesa. É um tributo ao meu querido pai. Que ele apodreça no inferno. Não fale mal dos mortos, disse Jane antes de soluçar e levar as mãos à barriga. Meu Deus, odeio essa sensação. Ela pegou minhas mãos de cima do teclado e as colocou em seu ventre. É como se ela estivesse chutando todos os meus órgãos. Não suporto isso. Você é tão maternal, zombei, ainda com as mãos em sua barriga. Eu nunca quis ter filhos. Ela suspirou e soluçou outra vez. Nunca. Ainda assim, aqui estamos. Eu não tinha certeza se Jane havia se dado conta do fato de que em apenas 2 meses, ela daria à luz um ser humano de verdade, que precisaria do seu amor e da sua atenção 24 horas por dia. Se havia alguém que era menos afeito a demonstrações de amor do que eu, esse alguém era minha esposa. Meu Deus, murmurou ela, fechando os olhos. Hoje ela está se mexendo de um jeito estranho. Talvez devêssemos ir ao hospital, sugeri. Bela tentativa. Você vai ao velório do seu pai. Droga. Ainda precisamos encontrar uma babá, lembrou ela. A empresa me deu algumas semanas de licença maternidade, mas não vou precisar desse tempo todo se conseguirmos encontrar alguém decente. Eu adoraria uma senhorinha mexicana, de preferência que tivesse green card. Ergui as sobrancelhas, confuso. Isso é repugnante e racista, mas quando seu marido é metade mexicano, tudo fica ainda pior, não acha? Você não é mexicano, Graham. Você não fala uma só palavra em espanhol. Bem, é isso que me torna apenas metade mexicano, obrigado, eu disse com frieza. Às vezes ela era a pessoa que eu mais odiava. Concordávamos em muitos pontos, mas algumas coisas que ela dizia me faziam repensar cada fluxograma que já fizemos. Como uma pessoa tão linda podia ser tão feia em certas ocasiões? Chute, chute. Senti um aperto no peito, as mãos ainda na barriga de Jane. Aqueles chutes me deixavam apavorado. Se havia uma coisa que eu sabia com certeza era que eu não tinha instinto paternal. Meu histórico familiar me levava a acreditar que qualquer coisa que viesse da minha árvore genealógica não poderia ser boa. Eu só pedi a Deus que o bebê não herdasse nenhuma das minhas características, ou pior, que herdasse as do meu pai. Jane recostou na mesa, desarrumando a minha papelada perfeitamente organizada. Está na hora de tomar banho e se arrumar. Pendurei o terno no banheiro. Já falei, não posso ir. Tenho um prazo a cumprir. Você ainda tem um prazo a cumprir, mas o do seu pai já acabou, e agora é o manuscrito dele que precisamos enviar. O manuscrito dele é o caixão? Jane franziu o senho. Não, não seja bobo. O corpo é o manuscrito. O caixão é apenas a capa do livro. Uma capa bem cara também. Não posso acreditar que ele escolheu um caixão banhado a ouro. Fiz uma pausa e mordi o lábio. Pensando bem, posso acreditar sim. Você conhece o meu pai. Muitas pessoas estarão lá hoje. Os leitores e os amigos dele. Centenas de pessoas apareceriam para celebrar a vida de Kent Russell. Vai ser um circo, resmunguei. Eles vão chorar a morte dele na mais completa tristeza, todos incrédulos. Vão contar as histórias, compartilhar o sofrimento. Não, Kent não. Não pode ser. Ele é a razão pela qual eu me tornei escritor. 5 anos sóbrio por causa desse homem. Não posso acreditar que ele se foi. Kent Theodore Russell, homem, pai, herói. Vencedor do Prêmio Nobel. Morto. O mundo vai lamentar. E você? Perguntou Jane. O que vai fazer? Eu recostei na cadeira e cruzei os braços. Vou terminar o meu livro. Você está triste pela morte dele? A pergunta dela mal chegou à minha mente antes que eu respondesse. Não. Queria sentir falta dele. Queria amá-lo. Queria odiá-lo. Queria esquecê-lo. Mas em vez disso, eu não sentia nada. Levei anos para aprender a não sentir nada pelo meu pai, para apagar toda a dor que ele havia infligido a mim e àqueles que eu mais amava.
A única maneira que eu conhecia de silenciar a dor era me afastar e esquecer tudo que ele tinha feito para mim. Esquecer tudo que eu tinha desejado que ele fosse. Quando consegui fazer isso, quase me esqueci de como era ter sentimentos. Jane não se importava com a minha alma insensível, porque ela também era assim. Você respondeu muito rápido, disse ela. A resposta mais rápida é sempre a mais verdadeira. Sinto falta dele, confessou ela em voz baixa, deixando transparecer a dor pela perda do meu pai. Kent Russell foi o melhor amigo de milhões de pessoas através dos seus livros, dos seus discursos inspiradores, do personagem e da marca que ele vendia para o mundo. Eu também sentiria falta dele, se não conhecesse o verdadeiro homem que ele era na privacidade do lar. Você diz isso porque não o conheceu de verdade. Pare de se lamentar por alguém que não merece seu pesar. Não, disse ela com rispidez, o tom de voz elevado por causa do sofrimento. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, como vinha acontecendo nos últimos dias. Você não pode fazer isso, Graham. Não pode subestimar minha dor. Seu pai foi bom para mim. E fez isso quando você foi frio. Ele ficou ao meu lado todas as vezes que eu quis ir embora, então não venha me dizer que pare de lamentar. Você não tem ideia da tristeza que estou sentindo. A emoção tomava conta do seu corpo. Ela tremia, as lágrimas escorriam pelo rosto. Virei a cabeça na direção dela, confuso pela súbita explosão, mas então meus olhos desceram até a barriga. Alterações hormonais. Uau, murmurei, um pouco espantado. Ela se impertigou. O que foi? Perguntou Jane, um pouco assustada. Acho que você acabou de ter um colapso nervoso por causa da morte do meu pai. Ela respirou fundo. Meu Deus, o que há de errado comigo? Esses hormônios estão me deixando louca. Odeio estar grávida. Juro que vou ligar as trompas depois disso. Ela se levantou, tentando se acalmar e secou as lágrimas. Respirou fundo mais algumas vezes. Você pode, pelo menos, fazer um favor para mim hoje? Que favor? Pode fingir que está triste durante o velório? As pessoas vão comentar se virem você sorrindo. Olhei para ela, fingindo uma expressão de tristeza. Ela revirou os olhos. Ótimo, agora repita. Meu pai foi muito amado e será lembrado com muito carinho. Meu pai era um verdadeiro babaca, e não sentirei a menor falta dele. Ela deu um tapinha no meu peito. Quase bom. Agora vá se vestir. Eu me levantei, reclamando o tempo inteiro. Ah, você encomendou as flores para a cerimônia? Perguntou Jane enquanto eu tirava a camiseta branca e a jogava no chão do banheiro. Sim, $5.000 gastos em plantas inúteis para um velório que vai durar apenas algumas horas. As pessoas vão adorar. As pessoas são idiotas, retruquei, entrando debaixo da água quente do chuveiro. Durante o banho, fiz o melhor que pude para pensar no discurso fúnebre em homenagem ao homem que foi um herói para muitas pessoas, mas um demônio para mim. Tentei encontrar alguma recordação amorosa, algum momento de carinho, algum instante de orgulho que ele tivesse sentido por mim, mas nada me ocorreu. Nada. Não fui capaz de encontrar sentimentos verdadeiros. O coração dentro do meu peito, o mesmo que ele ajudou a endurecer, continuava completamente entorpecido. Capítulo 2. Lucy. Aqui jaz Mary Joy Palmer, doadora de amor, paz e felicidade. A forma como deixou o mundo foi vergonhosa. Uma morte inesperada, indescritível e mais dolorosa do que jamais pensei que seria. Encarei o corpo imóvel de Mary e enxuguei a nuca com uma toalhinha. O sol da manhã atravessava as janelas, e eu me esforçava para recuperar o fôlego. Morte por hot yoga. Mary soltou um suspiro profundo. Eu ri. Você tem que se levantar, Mary. Eles precisam preparar tudo para a próxima aula. Estendi a mão em direção à minha irmã, que estava deitada sobre uma pequena poça de suor. Vamos. Vá sem mim, respondeu ela de forma dramática, balançando uma bandeirinha invisível. Eu me rendo. Ah, não. Vamos. Segurei-a pelos braços e a levantei, mas ela ofereceu resistência. Você passou pela quimioterapia, Mary. Pode aguentar hot yoga. Não entendo. Achei que a yoga servia para trazer equilíbrio e paz, não para me deixar encharcada de suor e com o cabelo nojento. Sorri, olhando para seu cabelo na altura dos ombros, todo bagunçado e preso num coque no topo da cabeça. Ela estava em remissão havia quase 2 anos e desde então, vivíamos nossas vidas intensamente, e isso incluía nossa floricultura. Depois de um banho rápido no estúdio de yoga, seguimos para a rua. Quando sentimos o sol de verão em nossa pele, refletindo em nossos olhos, Mary grunhiu. Por que decidimos vir de bicicleta hoje? E por que fazemos yoga às 6 da manhã? Porque nos preocupamos com a nossa saúde e nosso bem-estar e queremos ficar em forma, zombei. Além disso, o carro está na oficina. Ela revirou os olhos.
É nesse momento que pegamos as bicicletas e seguimos para um café para comer donuts e croissants antes de irmos para o trabalho? Sim, respondi ao tirar a tranca da bicicleta e subir nela. E por donuts e croissants você quer dizer suco verde? Sim, isso mesmo. Ela resmungou de novo, dessa vez mais alto. Eu gostava mais de você quando não estava nem aí para a saúde e seguia uma dieta rigorosa de doces e tacos. Sorri e comecei a pedalar. Aposto que te venço na corrida. Ganhei dela no percurso até o Delícias Naturais, é claro. Ao entrar, ela praticamente se atirou sobre o balcão. Sério, Lucy. Yoga tudo bem, mas hot yoga? Ela fez uma pausa, respirando fundo algumas vezes. Hot yoga podia voltar para o inferno de onde veio para sofrer uma morte longa e dolorosa. A atendente veio em nossa direção com um sorriso radiante. Olá, garotas. O que vão querer? Tequila, por favor, respondeu Mary, finalmente erguendo a cabeça da bancada. Pode colocar em uma embalagem para a viagem se quiser. Assim eu posso tomar no caminho até o trabalho. A garçonete olhou para minha irmã sem entender nada e eu sorri. Vamos querer 2 sucos verdes e 2 wraps de ovos com batata. Excelente escolha. Preferem wrap integral, de espinafre ou de linhaça? Ah, pode ser massa crocante de pizza, respondeu Mari. Com uma porção de batata frita e queijo. Linhaça. Eu ri. Queremos o de linhaça. Quando o nosso pedido ficou pronto, escolhemos uma mesa, e Mari atacou seu wrap como se não comesse há anos. E aí, começou ela, com as bochechas estufadas como as de um esquilo. E o Richard, como está? Bem. Ocupado, mas bem. Parece que um tornado passou recentemente pelo nosso apartamento por conta de seu último trabalho, mas ele está ótimo. Desde que soube que vai fazer uma exposição no museu daqui a alguns meses, ele está em pânico, tentando criar algo inspirador. Quase não dorme, mas ele é assim mesmo. Os homens são esquisitos, e não acredito que você está realmente morando com um. Eu sei, eu disse, sorrindo. Demorei 5 anos para, enfim, me decidir morar com ele, principalmente porque não me sentia confortável em deixar Mari depois da doença. Estávamos morando juntos havia 4 meses e eu amava isso. Eu amava. Você se lembra do que a nossa mãe dizia sobre morar junto? Sim. No instante em que os homens se sentem confortáveis o suficiente para tirarem os sapatos na sua casa e abrir a geladeira sem pedir permissão, está na hora de mandá-los embora. Mulher inteligente. Mari fez que sim com a cabeça. Depois que mamãe morreu, eu deveria ter continuado a viver como ela nos ensinou. Talvez assim eu pudesse ter evitado o Parker. Por alguns segundos, seus olhos ficaram tristes, mas ela logo deixou a mágoa de lado e voltou a sorrir. Desde que Parker a deixou, há pouco mais de 2 anos, Mary raramente falava sobre ele, e toda vez que o fazia, era como se uma nuvem de tristeza pairasse sobre ela. Mas Mary lutava contra isso e nunca deixava que essa nuvem se transformasse numa tempestade. Fazia todo o possível para ser feliz e na maior parte do tempo conseguia, apesar de alguns segundos de sofrimento de vez em quando. Segundos em que ela se lembrava de como era antes, se culpava e se sentia sozinha. Segundos em que ela permitia que seu coração se despedaçasse antes de recomeçar a catar os caquinhos. Mary fazia questão de compensar cada segundo de tristeza com 1 minuto de felicidade. Bom, agora você está vivendo como ela nos ensinou. Antes tarde do que nunca, certo? Perguntei, tentando ajudá-la a afastar o pesar. Isso aí! Exclamou Mary, os olhos encontrando a alegria de novo. Sentimentos eram uma coisa estranha. As pessoas podiam ficar tristes em um segundo e felizes no outro. O que mais me surpreendia era como, de vez em quando, elas sentiam as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acreditava que era isso que acontecia com Mary naquele momento. Um pouquinho de tristeza misturada com alegria. Eu achava que era uma bela maneira de se viver. Vamos para o trabalho? Perguntei, levantando-me da cadeira. Mary resmungou, irritada, mas começou a se arrastar de volta para a bicicleta e logo pedalava em direção à nossa loja. A Jardins de Monet era a realização do nosso sonho. A loja era decorada com réplicas das pinturas do meu artista favorito, Claude Monet. Quando Mary e eu finalmente fossemos à Europa, eu passaria um bom tempo nos Jardins de Monet, em Giverny, na França. Às vezes fazíamos os arranjos de flores de forma que combinassem com as pinturas. Depois de ficarmos devendo a vida em empréstimos bancários, Mary e eu trabalhamos duro para abrir a loja e aos poucos, tudo foi se acertando. Quase não conseguimos, mas Mary, depois de muito tentar, arranjou um empréstimo de última hora. Mesmo sendo muito trabalhoso e tomando todo o nosso tempo a ponto de não termos mais vida social, eu realmente não podia reclamar de passar meus dias rodeada de flores.
O lugar era pequeno, mas tinha espaço suficiente para dezenas de tipos diferentes de flores, como tulipas papagaio, lírios, papoulas, claro, rosas. Também fazíamos entregas para todo tipo de evento. Meus preferidos eram os casamentos, e eu não gostava dos funerais. Naquele dia tínhamos um funeral, e era minha vez de dirigir a van para fazer a entrega. Tem certeza de que não quer que eu cuide do casamento dos Garrett e você fica com o funeral do Russell? Perguntei, recolhendo as rosas e os gladiolos brancos para colocar na van. Pelo número de arranjos encomendados, a pessoa que morreu deveria ter sido muito amada. Havia dezenas de rosas brancas para enfeitar o caixão, 5 cruzes de flores com faixas com a palavra pai, e dezenas de buquês dos mais variados tipos para decoração. Eu me surpreendi ao ver como as flores podiam ser tão bonitas para uma ocasião tão triste. Não, tenho certeza. Mas posso ajudar você a colocar tudo na van, disse Mary, erguendo um dos arranjos e caminhando em direção ao beco onde nossa van estava estacionada. Se você fizer o funeral hoje, paro de te arrastar para hot yoga todo dia de manhã. Mary soltou uma risadinha. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que escutasse isso, já estaria na Europa. Não, eu juro. Sem suor às 6 da manhã. Você está mentindo. Sim, estou. E pare de adiar nossa viagem para a Europa. Vamos mesmo no próximo verão, certo? Suspirei. Desde que ela ficou doente há 2 anos, eu vim adiando nossa viagem. Meu cérebro sabia que ela estava melhor, que estava saudável e forte, mas lá no fundo eu tinha medo de viajar para tão longe e algo acontecer com a saúde dela em um país estranho. Engoli em seco e concordei. Mary abriu um sorriso de satisfação e caminhou de volta para a sala dos fundos. Para qual igreja eu vou hoje? Pensei em voz alta, indo até o computador para procurar o arquivo. Parei e semicerrei os olhos ao ler as palavras UW Milwaukee Panther Arena. Mary, gritei. Aqui diz que devo ir até um estádio no centro da cidade. É isso mesmo? Ela veio correndo, espiou o computador e deu de ombros. Uau! Isso explica a quantidade de flores. Ela passou os dedos pelo cabelo e eu sorri. Toda vez que ela fazia isso, meu coração se enchia de alegria. Ver o cabelo dela crescer era um lembrete de como a vida tinha mudado, de como tínhamos sorte de estar ali. Eu me sentia muito feliz pelo fato de as flores na van não serem para ela. Pois é, mas quem faz um funeral no estádio? Perguntei, confusa. Deve ser alguém importante. Fiz um gesto de desdém, sem dar mais muita importância ao assunto. Cheguei ao local 2 horas antes da cerimônia para preparar tudo, e o lado de fora já estava lotado de gente. Havia centenas de pessoas se amontoando nas ruas do centro de Milwaukee, e os policiais patrulhavam a área. Algumas delas escreviam recados e os depositavam nos degraus da entrada. Outras choravam ou engatavam alguma conversa. Estacionei a van nos fundos do estádio para descarregar as flores, mas um funcionário proibiu meu acesso. Ele abriu a porta e usou o próprio corpo para bloquear minha entrada. Desculpe, mas você não pode entrar aqui, disse. Essa é a entrada VIP. Ele tinha um headset enorme em volta do pescoço, e o modo como encostou discretamente a porta, impedindo-me de espiar, me deixou curiosa. Ah não! Só vim entregar as flores para a cerimônia, comecei a explicar, mas ele revirou os olhos. Mais flores? O funcionário resmungou e apontou para outra entrada. O local para entrega é virando a esquina, 3º portão. Não tem como não perceber, explicou seco. Está bem. Ei, de quem é o funeral? Perguntei. Fiquei na ponta dos pés e tentei espiar o que estava acontecendo lá dentro. Ele me olhou de cara feia, demonstrando irritação. Virando a esquina, disse, antes de fechar a porta de vez. Tentei abri-la, puxando-a. Estava trancada. Um dia eu deixaria de ser tão enxerida, mas obviamente, isso não aconteceria hoje. Sorri comigo mesma e balbuciei. Prazer em conhecê-lo também. Quando voltei para a van e fui até a esquina, percebi que não éramos a única floricultura contratada. 3 furgões estavam esperando na minha frente, e eles não tinham autorização para entrar. Havia funcionários coletando os arranjos na porta. Antes mesmo que eu pudesse estacionar, os empregados foram até a parte de trás da van e bateram nas portas para que eu as abrisse. Assim que abri, eles começaram a retirar as flores sem muito cuidado, e eu me retraí ao ver o modo como uma das mulheres manuseava a coroa de rosas brancas. Ela jogou sobre o braço, destruindo as monocelas. Cuidado! Gritei, mas todo mundo parecia ter ficado surdo. Quando terminaram, bateram as portas da van, assinaram um recibo e me entregaram um envelope. O que é isso? Ainda não te disseram? A mulher suspirou e então colocou as mãos nos quadris.
As flores são só para decorar o local, e o filho do Sr. Russell quer que sejam devolvidas depois da cerimônia. Aqui há um ingresso para o evento, junto com o acesso aos bastidores para retirar seu produto. Caso contrário, elas irão para o lixo. Para o lixo? Perguntei. Que desperdício! A mulher ergueu a sobrancelha. Sim, porque com certeza as flores não estarão mortas, disse ela com sarcasmo. Pelo menos assim você poderá revendê-las. Revender flores de um funeral? Isso era bem mórbido. Antes que eu pudesse responder, ela me dispensou com um gesto. Abri o envelope e encontrei o meu ingresso e um cartão que dizia: depois da cerimônia, por favor, apresente este cartão para recolher os arranjos de flores. Caso contrário, eles serão descartados. Li o ingresso várias vezes. Um ingresso para um funeral. Nunca vi um evento tão insólito. Quando virei a esquina para voltar para a rua principal, notei que mais pessoas haviam se aglomerado ali e estavam colando bilhetes nas paredes. Minha curiosidade só aumentou, e depois de dar algumas voltas ali em busca de uma vaga, entrei em um estacionamento. Parei a van e fui tentar descobrir o que toda aquela gente estava fazendo ali e de quem era aquele funeral. Ao chegar à calçada lotada, notei uma mulher ajoelhada, escrevendo em um pedaço de papel. Com licença, falei, cutucando seu ombro. Ela olhou para mim com um sorriso radiante no rosto. Desculpe incomodar, mas, de quem é esse funeral? Ela se levantou, ainda sorrindo. Kent Russell, o escritor. Ah, não é possível. Pois é, todo mundo está escrevendo algumas palavras em homenagem a ele, dizendo como ele salvou vidas e tal, e colando nas paredes do prédio, mas cá entre nós, estou mais animada para ver G. M. Russell. Só é uma pena que tenha que ser num evento como esse. G. M. Russell? Espera aí, o melhor escritor de terror e suspense de todos os tempos? Perguntei, e finalmente a ficha caiu. Meu Deus, eu adoro o G. M. Russell. Uau, demorou para você ligar os pontos. A princípio, achei que o seu cabelo loiro fosse pintado, mas agora vejo que, na verdade, você é loira natural, brincou ela. É um grande evento, porque você sabe como o G. M. é quando se trata de aparições públicas. Ele raramente as faz. Nos eventos literários não interage com os leitores, apenas dá aquele sorriso forçado e sequer permite que o fotografem. Mas hoje poderemos tirar algumas fotos dele. Isso é demais. Os fãs foram convidados a comparecer ao funeral? Quem te colocou isso em seu testamento? Todo o dinheiro será doado a um hospital infantil. Tenho ótimos lugares. Minha melhor amiga Ritter veria comigo, mas entrou em trabalho de parto. Um saco. As crianças estragam tudo. Eu ri. Quer o meu ingresso extra? Perguntou ela. É bem lá na frente. E prefiro me sentar ao lado de outra fã do G. M do que de um fã do Papai Russell. Você ficaria chocada ao saber a quantidade de pessoas que estão aqui por causa dele. Ela fez uma pausa e ergueu a sobrancelha ao vasculhar a bolsa. Pensando bem, talvez não, já que foi ele quem bateu as botas. Aqui está, os portões serão abertos agora. Ela me entregou o ingresso. Ah, e o meu nome é Tori. Lucy, respondi. Hesitei por um momento pensando em como era estranho, totalmente fora do comum, comparecer ao funeral de um desconhecido em um estádio, mas G. M. Russell estava ali dentro, assim como as minhas flores, que iriam para o lixo em algumas horas. Chegamos aos nossos lugares, e Tori não conseguia parar de tirar fotos. Esses lugares são ótimos, não são? Não acredito que consegui esse ingresso por apenas $2.000. $2.000? Quase engasguei. Eu sei. Um roubo, e tudo o que precisei fazer foi vender um rim no Craigslist para um cara chamado Kenny. Ela se virou na direção de um homem mais velho que estava à sua esquerda. Ele devia ter quase 80 anos e era muito bem apessoado. Usava um sobretudo e, por baixo, um terno de camurça marrom com gravata borboleta branca de bolinhas azuis. Quando ele olhou para nós, deu um sorriso caloroso. Oi, desculpe, mas só por curiosidade, quanto o senhor pagou pelo seu ingresso? Ah, eu não paguei pelo ingresso, respondeu ele com o sorriso mais gentil do mundo. Graham foi meu aluno. Fui convidado. Tori começou a agitar os braços em completo estado de choque. Peraí. Você é o professor Oliver? Eu mesmo. Ele sorriu, assentindo. Você é o Yoda do nosso Luke Skywalker. Você é o mágico de Oz. Você é o cara, professor Oliver. Já li tudo o que Graham escreveu e devo dizer que é um prazer conhecer a pessoa que ele sempre elogia tanto. Bem, tanto quanto G. M. Russell elogia alguém, o que não é muita coisa, se entende o que eu quero dizer. Ela riu. Posso apertar a sua mão? Tori continuou falando durante toda a longa cerimônia, mas parou no momento em que Graham foi chamado ao palco para fazer o seu tributo.
Antes de começar, ele desabotoou e tirou o paletó, soltou as abotoaduras e dobrou as mangas da camisa de um jeito bem masculino. Em seguida, entreabriu os lábios e deixou escapar um suspiro, e eu podia jurar que ele tinha feito tudo aquilo em câmera lenta. Uau! Ele era lindo, nem precisava se esforçar para isso. Ele era mais bonito do que eu imaginava. Parecia misterioso, encantador, mas extremamente intimidador. O cabelo curto e escuro estava penteado para trás, com alguns fios fora do lugar, e o queixo quadrado era encoberto pela barba por fazer. A pele acobreada era lisa e impecável, não havia qualquer sinal de imperfeição, exceto por uma pequena cicatriz que atravessava o pescoço, mas que não prejudicava sua aparência. Uma coisa que aprendi com os romances de Graham era que cicatrizes também podiam ser belas. Ele permaneceu sério, mas isso não era, de fato, uma surpresa, afinal, aquele era o funeral de seu pai. Quando Graham falou, sua voz era suave como uma dose de uísque com gelo. Assim como todos naquele estádio, eu não conseguia tirar os olhos dele. Meu pai, Kent Russell, salvou a minha vida. Ele me desafiava diariamente, não só a ser um escritor melhor, mas também a me tornar uma pessoa melhor. Durante os 5 minutos de seu discurso, ele fez centenas de pessoas chorarem, suspirarem e desejarem também ter pertencido à família de Kent. Eu nunca havia lido nenhum de seus trabalhos, mas Graham me deixou curiosa sobre a obra de seu pai. Quando estava prestes a terminar, ele olhou para o teto e deu um breve sorriso. Então, eu encerro minha homenagem usando as palavras do meu pai. Seja a inspiração. Seja verdadeiro. Aventureiro. Nós só temos uma vida, e em honra à memória dele, planejo viver cada dia como se fosse o último capítulo da minha jornada. Meu Deus, sussurrou Tori, enxugando as lágrimas. Você está vendo? Perguntou, fazendo um gesto em direção ao colo. Vendo o quê? Como a minha ereção invisível está enorme agora. Eu não sabia que era possível ficar excitada ouvindo um discurso fúnebre. Também não sabia, eu disse rindo. Depois que a cerimônia terminou, Tori e eu trocamos números de telefone, e ela me convidou para participar do seu clube do livro. Depois de nos despedirmos, fui até os fundos do estádio para recolher meus arranjos. Enquanto procurava por eles, não consegui deixar de pensar no quanto me senti desconfortável com a extravagância do funeral de Kent. Parecia meio que um circo. Eu não entendia muito de funerais, pelo menos não dos convencionais. Na minha família, nosso último adeus consistia em plantar uma árvore em memória aos nossos entes queridos, orando suas vidas e trazendo mais beleza ao mundo. Quando uma funcionária passou por mim carregando um dos meus arranjos, eu a chamei. Com licença. Os fones de ouvido que ela usava impediam que me escutasse, então corri atrás dela, desviando da multidão e tentando não perdê-la de vista. Ela abriu uma porta e jogou as flores fora antes de fechá-la de novo e sair dançando ao som da música que estava escutando. Aquelas flores valiam $300. Resmunguei alto ao passar pela porta. Quando ela se fechou, corri até as rosas que haviam sido jogadas numa lixeira. Já havia escurecido, e senti o ar da noite em minha pele. Comecei a recolher as flores, banhada pela luz do luar. Quando terminei, respirei fundo. Havia paz na noite, como se tudo desacelerasse um pouco, como se toda a agitação desaparecesse até a manhã seguinte. Ao tentar abrir a porta para voltar, entrei em pânico. Puxei a maçaneta diversas vezes. Trancada. Merda. Comecei a bater na porta com os punhos fechados, tentando voltar para dentro do estádio a todo custo. Ei! Gritei por uns 10 minutos seguidos antes de desistir. Meia hora depois eu estava sentada no chão, observando as estrelas, quando ouvi a porta se abrindo. Eu virei a cabeça e quase perdi o fôlego. É você, Graham Russell, parado bem ali, atrás de mim. Não faça isso, falou, notando que eu olhava fixamente. Pare de ficar me encarando. Espere, espere. A porta. Levantei rápido e antes que eu pudesse dizer a ele que segurasse a porta, escutei-a batendo com força. Só abre por dentro. Ele arqueou a sobrancelha, processando minhas palavras. Em seguida tentou girar a maçaneta e soltou um suspiro. Isso só pode ser brincadeira. Ele a puxou várias vezes, mas a porta não abria. Está trancada. Sim, está, confirmei. Ele remexeu nos bolsos da calça. E meu celular está no paletó, que está pendurando em uma cadeira lá dentro. Sinto muito. Eu emprestaria o meu, mas está descarregado. Claro, respondeu mal-humorado. Porque esse dia não poderia ficar pior. Graham bateu na porta por algum tempo em vão, e então começou a xingar o universo por ter uma vida de merda. Ele andou até o outro lado da área gradeada e levou as mãos à nuca. Parecia completamente exausto por causa dos acontecimentos do dia. Eu realmente sinto muito, sussurrei, minha voz tímida e baixa.
O que mais eu poderia dizer? Sinto muito por sua perda. Ele deu de ombros, desinteressado. As pessoas morrem. É um aspecto bastante comum na vida. Sim, mas isso não torna as coisas mais fáceis e por isso eu sinto muito. Ele não respondeu, mas também não precisava dizer nada.